Boa noite, irmãos. Pai do Senhor. Alguém molhou aí? Molhou não, que estou vendo aqui cabeça do varão que está brilhando, então não molhou não. Mas que chuva abençoada, né, gente? Ela foi tão boa que alguns resolveram ficar em casa, né, Pedrão? E o Paulão aí? Como é que está a Pia do Rei, Paulo? Cidade boa, né, Paulo? Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Marcos, capítulo 7. Marcos 7. Enquanto você vai localizando o endereço, quero convidar você, todos os casais, Reverendo Éder, Pastor Éder. O Pastor Éder agora é o pastor que está cuidando da igreja lá no Jardim das Oliveiras. Eita, Jeová! Ele e a dona Estela. Aleluia. Viu? O Danilão está aqui, mas a Débora. Quero convidar vocês a estarem arrumando alguns casais para estar no dia 22, aqui, passando essa sexta na próxima. Eu vou estar dando uma palestra sobre intimidade no casamento, né? Então, tem muitas dúvidas aí, tem muitas coisas que a gente precisa ajustar aí. E vai ser um tempo maravilhoso. E o Ministério de Casais aí, com o pastor Pedro e a equipe, está organizando aí, né, pastorzão? Muito bom, totalmente free, né? Então, vale a pena você vir. E há muitas coisas que a gente precisa ajustar, sabe? O casamento é um negócio que demanda muito entendimento, né? Muito ajuste. Contrário aí, vamos ler a partir do verso 1. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com os líderes religiosos, em vez de comerem os alimentos com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou o profeta Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu coloquei esse tema aí para nós compartilhar com vocês alguns minutos, como eram as pessoas que acompanhavam Jesus. Quem eram essas pessoas? Mas veja bem o texto. O texto é uma intriga, né, entre os fariseus, e Jesus e os seus discípulos. O desespero dos fariseus e a intriga deles, o problema deles se dava em função de algumas leis cerimoniais, como, por exemplo, a questão da asepsia. Você vai perceber que, por exemplo, 40 anos os hebreus passaram no deserto. E há de entender que, quando a Bíblia diz que nenhum deles morreram, não deles adoeceram, e quando veio a óbito, os que morreram foram em função de pecado, não de doença. Então significa o quê? Que a forma como eles tratavam as leis cerimoniais, sobretudo concernente à asepsia, era algo extraordinário. E isto é fato. Você pega um judeu, coloca junto de um palestino, se dá dó. Vai na casa de um judeu, vai na casa de um palestino, você fica assim, puxa vida, que diferença. Os caras não têm esse cuidado com a higiene, né? O judeu já preocupa muito com isso, porque foram leis que foram implementadas para que os caras, né, viessem a aplicar. Porém, nesse contexto, o problema não era apenas o fato de os discípulos de Jesus
não estarem atentos com as leis cerimoniais. A bem da verdade, os caras colocaram as leis cerimoniais acima de qualquer outra coisa. O fato aqui está muito mais no excesso de zelo de uma lei cerimonial do que no próprio cuidado no aspecto de relacionamento. Mas isso, lamentavelmente, essa turma fazia. Agora, eu coloquei aqui, suas escolhas são as únicas coisas sobre as quais você tem realmente controle. Isso é muito importante, é uma coisa que eu aprendi há muito tempo, e eu aplico isso na minha vida e procuro ter muito cuidado quanto a isso. As minhas escolhas são as únicas coisas sobre as quais eu realmente tenho controle. Então, cabe a você saber como lidar com as suas escolhas, porque todas as escolhas que você faz no decorrer da sua vida têm consequência. Então, saiba escolher de forma correta, saiba decidir de forma correta, porque as suas decisões vai trazer consequência, tá? Isso é muito importante. Agora, a ideia é você entender que tão somente você tem o controle disto, a não ser que você tenha algum problema cognitivo, que você anda igual piolho, né, na cabeça dos outros. Fora isso, você tem que saber que você, por mais que você seja influenciado de forma errônea, a decisão que você toma, cabe tão somente você a pagar o preço dela. Isso é importante. Nem toda estrada é caminho, só é caminho aquilo que te leva de um local para o seu destino. Isso é muito importante. A estrada pode ser caminho, mas a estrada também pode ser descaminho, né? Então, isso você tem que estar atento quanto a isso, né? Eu estava num determinado lugar, eu estava num shopping lá em Portugal, chamado Colombo, e eu tive que buscar uma encomenda no carro que estava no estacionamento, e peguei o caminho, só que peguei o caminho, né, errado, né, o caminho ao contrário, né, era a mesma pista, porém, ao invés de eu pegar para a direita, eu peguei para a esquerda. Eu estava no caminho, mas eu estava no descaminho, né? Então, são coisas que faz parte da nossa vida. Eu coloquei aqui, o Evangelho não é para quem está querendo ser salvo. Isso que é muito importante para nós, né? Hoje é uma comunidade 100% cristã, não tem pessoas que não têm o conhecimento bíblico. Então, o Evangelho é para quem está, não é para quem está querendo ser salvo. Eu aprendi que o Evangelho é para nós entendermos uma pessoa salva, como o salvo vive, né? Esse é o diferencial. Como é que um salvo vive? Para nós é fundamental. Eu coloquei aqui 3 tipos de pessoas que acompanhavam Jesus. Você pode arrumar 4, 5, 6, tem muita gente, mas basicamente eu me ative nisso aqui. Primeiro, os curiosos. Tinha ou não tinha? Tinha muitos curiosos. Quem era essa turma? Era composta da maioria de espiões dos fariseus, né? Dos fariseus, dos saduceus, de toda aquela classe política da época e religiosa, bem como de pessoas que odiavam a Jesus e pessoas incrédulas, né? Então, essas pessoas eram um tipo de classe de pessoas que acompanhava Jesus, querendo saber de fato quem ele era. Dentro dessa turma dos fariseus, que eram religiosos extremamente farisaicos e endemoniados, os caras tinham conhecimento da letra, mas eles não tinham espírito da vida, né? Um dos grandes desafios nossos hoje é esse espírito religioso que impera na maioria de nós, né? Esse espírito religioso, ele traz confusão mental, ele leva você a regredir no seu crescimento espiritual. Você não consegue ter uma evolução necessária para vencer os desafios que a vida nos propõe, porque todos os dias, ao nascer, ao levantar, ao crescer, se você levanta pela manhã, você já sabe que tem desafios.
E não adianta ficar debaixo de coberto o dia todo, a semana toda. Você vai ter que levantar. Você não tem outra opção, certo? Até para morrer, você vai ter que gastar energia, se for o caso. Então, a vida não dá mole para nós, né? A vida é um desafio. Então, eu preciso de estar consciente disto. Para quê? Para que a religião não venha me trazer confusão e, ao mesmo tempo, me trazer dano para mim. O entendimento que eu preciso de ter no mundo espiritual, ele precisa ser em um nível capaz de fazer você compreender o seu dia a dia, os planos que Deus tem para você, os propósitos que Deus tem para a sua vida, quais são os caminhos que Deus quer que você traça, quais são os planos de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a sua atividade profissional. Então, tudo isso é muito importante. E você vai observar que nós temos muita gente que não está bem, que não está vivendo bem, né? E isso é sério. Os fariseus eles estavam muito atentos apenas à letra, ao espírito da letra. E nós precisamos estar muito ligados a isto. E nós vamos entender que dentro desses três grupos que acompanhavam Jesus, nós vamos ver que o terceiro grupo, que ele é fundamental. Mas tem aqui o segundo grupo, que é a multidão. Quem era essa multidão? Era composta de pessoas que gostavam dele, mas não queriam compromisso com ele. Certo? Quantas pessoas gostam da igreja? Quantas pessoas vêm a esta igreja? Quantas pessoas frequentam essa igreja, mas não quer nenhum compromisso? Isso é a multidão, né? Se você não conseguir entender que você precisa fazer parte do corpo, se você não conseguir entender que você tem uma missão da qual Deus colocou nas suas mãos, você simplesmente está fora. Você é uma multidão que vem, vê as coisas, observa as coisas, mas não consegue entender nada. Pessoas portadoras de algum tipo de doenças faziam parte da multidão. Enfermidades tais como cegos, paralíticos, pessoas que padeciam de necessidades, até mesmo pessoas que tinham fome, né? Muitos endemoniados, enfim, todo tipo de pessoas faziam parte dessa multidão. E a maioria delas só tinha um interesse, né? Obter aquilo que Jesus poderia dar a elas. Agostinho fala que a maioria das pessoas, eles conseguem visualizar Jesus em forma de pão, certo? Algo que Deus pode dar a eles apenas. Não conseguem entender o rosto de Jesus, não conseguem entender as mãos de Jesus. Então, muitas pessoas querem o que o Senhor pode dar a elas. É por isso que eu já falei aqui na igreja, quando há aquele desafio entre Deus e o diabo acerca da pessoa de Jó, você precisa entender uma coisa: o diabo, ele acredita piamente, ele sabe piamente que todo o interesse que eu e você tem em servir a Deus é só em função de algum benefício. É assim que ele pensa, é assim que ele trabalha. O diabo não acredita na nossa gratidão, ele não acredita na nossa lealdade. E ele trabalha o tempo todo para mostrar isso para nós. E ao tempo todo a gente vai ver pessoas agindo dessa forma, né? Encontra o benefício, alcança a bênção, vira as costas para o Senhor. Isso é lamentável. Agora, é óbvio que não são todos assim, né? Deus mostrou para ele e provou para o diabo que Jó, independente do que Deus o abençoou, ele o amava, né? E o diabo ele é muito sagaz. Ele fala para Deus o seguinte: é óbvio que ele te serve com lealdade, porque você o cercou de bens, o Senhor o cercou de bênçãos. Então, é assim que o diabo age. E aí Deus tem que falar para a própria mulher dele: o Deus que deu a vida, por que ele não pode dar a morte?
né? E ele fala, como louca você age, e fala. Então, não é uma situação fácil. Servir a Deus em tempos bons é a melhor coisa que tem. Em tempos de paz, em tempos de prosperidade, em tempos de bonança, não tem nada melhor. Agora, para aí. E quando vem a prova? E quando vem a tempestade? Nós precisamos estarmos bem. Se formos apenas multidão, nós não vamos dar conta. Nós não vamos dar conta, porque nós não queremos compromisso com o Senhor. Nós queremos apenas usufruir do que Ele pode dar para nós. E não funciona assim. Pessoas que certamente queriam aprender a arte de operar todos esses milagres maravilhosos, né? Sim, tinha muita gente, queria saber como é que Jesus fazia para operar todos aqueles milagres, né? Quem é que faz parte dessa multidão? Aqueles que entendem que existe uma graça, mas sem lei. Graça sem lei não funciona. Discipuladores sem disciplina não funciona. Salvação sem regeneração também não funciona. É um dos princípios básicos que eu entendo que compõe a salvação, é a regeneração. Fora isso, não faz sentido, né? O que faz sentido na salvação é a regeneração. É você melhorar cada dia mais. É você a cada dia tornar-se uma pessoa melhor, mais sedenta por Deus, mais desejosa em ser melhor pai, melhor marido, melhor filho, melhor homem de Deus, melhor cristão, melhor profissional. Enfim, você procurar com todo esmero ser melhor. Eu creio que tudo isso faz parte desse complexo, né, de caminhada com Deus, de viver em Deus. Todos os dias a gente aprendendo, todos os dias você ter uma experiência extraordinária, a ponto de você falar assim, puxa vida, caminhei 1 quilômetro a mais. Porque, a bem da verdade, o diabo nunca vai falar para você o quanto você melhorou. Ele sempre vai trazer na sua memória o quanto você está ruim, o tanto que você precisa melhorar. Mas você já melhorou, e isso é importante. E o terceiro grupo que eu julgo extremamente importante, que tem a ver conosco, são os discípulos, né? Dentro desse texto. Em João, no capítulo 13, verso 35, diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha aqui, olha a condição que Jesus coloca para sermos discípulos, né? Se nós amardes uns aos outros. Nisto fala de quê? Relacionamento. Completo relacionamento. Quando você pega os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos têm a ver com o quê? Relacionamento entre você e Deus, é um relacionamento vertical. Os demais 6 mandamentos têm a ver com relacionamento horizontal. É eu e você. Não rouba, não mate, né? Enfim, todos esses relacionamentos, todos esses mandamentos têm a ver com a nossa vida. Então, quando você consegue perceber isso, é nítido que você vai conseguir viver uma vida melhor, menos tóxica. Sabia disso? Porque não há necessidade, não há razão de você ficar aí amargurado, chateado, desgostoso, decepcionado com meio mundo. Fulano me traiu, fulano me fez isso, fulano fez aquilo outro. Isso não faz sentido, você tem que passar isso para frente, embora, vamos avançar. A vida funciona assim. João capítulo 15, verso 14 diz, vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Então, não tem nada a ver com a multidão. A multidão quer os benefícios de Jesus. Não tem nada a ver com os curiosos, não tem nada a ver com os fariseus. Fariseus, eles não estão preocupados com o Senhor. Interessante, quando aqueles 4 amigos pegam aquele paralítico, destelha lá, pega o paralítico do telhado, desce ele perto de Jesus, e Jesus fala para aquele camarada, os teus pecados estão perdoados, e o cara é curado na hora. Os fariseus entram em crise. Eles não conseguem ver, eles não conseguem perceber o que Jesus fez, mas eles conseguem avaliar o que Jesus falou. Olha que loucura, que maluquice, né?
Isso não tem nada a ver conosco. E aqui João está dizendo o seguinte: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Então, você é discípulo, então tem algo diferente. Você não é multidão. Outra coisa importante, grava isso: não há discípulo sem o mestre. Não há. Todo discípulo se parece com o seu mestre, sim ou não? Tem que parecer. A prova é que Jesus diz que Paulo fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Quer dizer, isso faz diferença para nós, né? Você ter a mente do Senhor. Há um livro bem antigo, né, que eu li ele há uns 20 anos atrás ou mais. Em teus passos, que faria Jesus? Será que Jesus faria o que a gente faz? Será que Jesus trataria a pessoa ou as pessoas como a gente tem tratado? Será que Jesus colocaria os pés aonde nós temos colocado? Será que Jesus ia ver tudo aquilo que a gente tem visto? Será que Jesus ia sorrir daquilo que a gente tem se alegrado todos os dias? Isso é coisa que a gente precisa estar atento quanto a isso. Isso é algo muito pessoal que eu preciso fazer, certo? Se somos discípulos dele, nós temos que estar atentos quanto a isso. Todo discípulo faz exatamente o que o seu mestre faz. Isso é importante. Agora, o que a gente precisa entender, e é uma das minhas maiores preocupações nessa igreja, né, e sempre foi minha preocupação enquanto cristão, é não me tornar um seguidor, mas me tornar um discípulo. Porque, em via de regra, o seguidor, ele é meio cego e muito surdo. Ele faz as coisas no oba-oba. Ele não tem muita noção daquilo que ele faz. Mas o discípulo é diferente. É diferente. Se somos discípulos de Jesus, é só observar o que ele fazia. O que ele fazia? Jesus não perdia tempo a discutir com coisas que não faziam diferença. Nem tinha. E a resposta dele, em via de regra, era com perguntas. Senhor, o Senhor pode curar meu filho? Você pode, você crê? Será que você pode crer? O cara lá da cruz, o ladrão, abestalhado lá, se o Senhor é isso mesmo que tudo estão falando aí, se o Senhor tem esses milagres todos, tem esse poder todo, primeiro, por que o Senhor não tira o Senhor daí? E depois tira a gente daqui? Qual foi a resposta para esse cara que Jesus deu? Zero. Zero. Enquanto o outro repreende o colega dizendo: nós somos mala mesmo, né? Isso aí eu estou colocando, né? Nós somos bandidos mesmo. Nós estamos aqui pelos nossos feitos. Mas esse aqui, que mal ele fez? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você consegue perceber como é que Jesus lidava com as pessoas? Às vezes nós queremos dar satisfação demais. Às vezes nós queremos brigar demais, justificar demais. Isso não funciona. Não tem nada a ver. Pilatos fala para Jesus: estão dizendo que você é o rei dos judeus? E ele falou: tu dizes. E ele falou. E ele ficou maravilhado que Jesus manteve sereno, tranquilo, em paz. Discutiu o quê? Falar o quê? Porque Jesus, primeiro, sabia quem que ele era. Segundo, estar ali era a propósito do Pai. Então, não tinha que discutir. E discutir com quem não faz sentido. Você consegue perceber que às vezes a gente fica passando mais tempo discutindo com pessoas que não faz sentido, que não merece, se você perder tempo, você está gastando energia, você está gastando o tempo que você não tem,
que são duas coisas preciosas, tempo e energia. Você está gastando tempo, está gastando energia, para tentar justificar coisas que você não tem que justificar. Discutir com pessoas que não vale a pena você discutir. Então, a gente aprende isso com Jesus, olha. Acabou. Ele é o nosso mestre. Aí você vê a cantaiada brigando, falando besteira, usam a rede social para falar um tanto de asneira, é tanta meninice, é tanta gente inconsequente, que você fala assim, gente, não faz sentido. Como é que um discípulo de Jesus entra num buraco desse, numa latada dessa? Não faz sentido, não pode. Olha. Não existe discípulo verdadeiro se não existir um mestre que fale a verdade. Ok? Se você é um discípulo verdadeiro, nós temos que ter um mestre que fala a verdade. Pronto, acabou. Doa a quem doer. A gente precisa disso. Nós temos que agir dessa forma. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para nós, é tudo que nós temos. Se você vive, se você se enquadra dentro das Sagradas Escrituras, a sua vida vai dar certo. O problema é que nós queremos que a Bíblia Sagrada enquadre dentro do nosso estilo de vida. Não funciona. Não funciona assim. Quer dizer, o filtro é eu me enquadrar dentro da palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus diz? O que ela ensina? Como é que ela me orienta? Eu tenho que fazer. Fora isso, está errado. Por que nós temos e enfrentamos muitos problemas desnecessários? Porque nós queremos torcer a palavra de Deus em nosso benefício. Tentar justificar o injustificável. Não funciona assim, gente. Não é dessa forma, certo? Não há discípulo sem discipulador. Isso é importante, né? Nós temos aqui, eu sou o pastor dessa igreja. Quer dizer, a minha função aqui é estar orientando vocês. Essa é a minha função principal aqui. É subir aqui no púlpito, trazer a palavra de Deus e que essa palavra possa alcançar o coração que estiver atento e aberto. Pronto, essa é a minha função. E que essa palavra alcance a sua vida, faça diferença na sua vida. Quer dizer, todo o tempo que eu passo aqui na igreja atendendo pessoas é com o único propósito de orientá-las dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Esses dias atrás, uma pessoa me procurou, falando, pastor, o senhor podia fazer assim, assim, falar assim para fulano. Depois, o senhor podia fazer assim, assim, falar assim para Beltrano. Beltrano está com a vida tudo atrapalhada, tal. Eu falei assim, como é que está a sua vida? Porque eu estou vendo que a forma como você está agindo, só fulano está errado. Será que você está 100% certo? Aí ela me perguntou, então me fala, onde é que estou errado? Eu falei para ela, a Bíblia diz que julgue o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Isso é problema seu, não é meu. É você que tem que se examinar. Aí a conversa acabou. Estava indo até bem. Pô, acabou. Por quê? Porque já começa errado. Já começa errado. Quando eu vejo defeito em todo mundo. E eu não vejo esses mesmos defeitos em mim. Porque torna-se fácil você julgar as pessoas assim. Né? Agora eu quero ver se você consegue ver os mesmos defeitos em você. Porque isso é importante. Você tem que passar por esse crivo. Isso que faz nos modelar a imagem do Senhor. Agora, interessante que a forma como Jesus trabalhava era para gerar unidade entre os seus discípulos. E a forma como nós temos que trabalhar aqui é que eu trabalho, em via de regra, com os meus pastores obreiros, é para gerar unidade e não uniformidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Em via de regra, quando a pessoa me procura, quer uma orientação, eu falo. Quando a pessoa não me procura, apenas vem me comunicar algo, ok, eu não tenho que entrar na sua vida, a vida é sua.
Agora, se você me pergunta, quer saber de alguma coisa, está com dúvida de alguma coisa, eu vou te orientar, dentro daquilo que eu sei, dentro daquilo que a Bíblia Sagrada me ensina para orientar você. Mas se você vem me procurar com seus pensamentos formados, nosso assunto vai demorar rapidinho. Eu não vou tomar seu tempo, nem quero que você tome o meu. Porque você já sabe o que você quer. Então, eu já sei disso. Não sou bobo. Né? Já estou um pouquinho, né, na caminhada aí. Então, isso é importante. Certo? Por quê? Porque quando você vai pegar a Bíblia Sagrada do diabo, sabia que existe uma Bíblia? O diabo tem a sua Bíblia. O primeiro mandamento da Bíblia Sagrada do diabo é: faça o que você quiser. É o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento. Agora, em João 5,30, olha o que é, olha o que Jesus diz: não procuro a minha vontade, sim daquele que me enviou. Olha a diferença. Simples. A Bíblia satanista, o primeiro mandamento é: faça o que você quiser. E não é assim que as pessoas dizem e agem. Eu faço o que eu quero da minha vida. Ok, você está simplesmente replicando um mandamento da Bíblia Sagrada do diabo, da Bíblia satânica, não é sagrada não, a Bíblia satânica do diabo. Nós, se somos discípulos do Senhor Jesus, nós não somos donos de nós. Eu não vou onde eu quero, e eu não faço o que eu quero. Eu preciso saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida. É por isso que muitos têm enfrentado conflitos terríveis. Por isso que muitos têm enfrentado guerras terríveis. Por isso que muitos estão passando necessidades e problemas terríveis, porque fazem o que querem. E não funciona assim. Jesus está dizendo: não procuro a minha vontade, sim o daquele que me enviou. Se Jesus, Filho de Deus, está dizendo isto para nós, isso significa que eu não sou autônomo, você não é autônomo. Esse é o grande desafio nosso. As pessoas querem fazer o que querem. Não, eu sou dono da minha vida. Não, você não é dono da sua vida. Há um Deus que é dono da nossa vida. Você quer viver melhor? Obedeça a palavra de Deus, certo? Aprenda a submeter à vontade de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda, nós precisamos de desenvolver isto. Eu até coloquei aqui: o poder não se desloca por meio de palavras, ele se desloca por meio de relacionamento. Sabia disso? Relacionamento. A melhor forma de você ver Deus, a melhor forma de você entender os planos e os projetos de Deus para a sua vida é gerar relacionamento com o Senhor. É o que Ele quer de mim, é o que Ele quer de você. O Senhor quer que eu e você possamos ter e viver de forma extraordinária com Ele. Certo? Relacionamento é fundamental. É fundamental. Não há como nós conseguir melhorar a nossa vida, crescermos espiritualmente, se nós não desenvolvermos relacionamento com o Senhor. E relacionamento com o Senhor não é uma tarefa fácil. Sabe por quê? Simples, porque eu quero fazer o que eu quero. Simples. Só isso. Mas quando eu entendo que eu preciso gerar relacionamento com o Senhor, isso significa que eu preciso estar atento à voz de Deus. Porque João diz, capítulo 3, o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso significa que eu preciso estar atento ao vento do Espírito sobre a minha vida, a direção que o Senhor dá para a minha vida. Certo? Nós precisamos desenvolver isso. E uma das coisas que eu tenho aprendido dia a dia, que a direção de Deus você não se vê, você ouve. Ouve. E se você não estiver atento, você não consegue discernir a voz de Deus, em meio a tantas vozes. Em meio a tantas vozes, em meio a tantas pessoas falando, em meio a tantas coisas que você vê, ouve por aí.
você não vai conseguir perceber, ter percepção da voz de Deus. E você precisa de ter essa percepção. Eu faço isso porque fulano faz isso, eu aprendi isso ali. Para aí, calma, não é bem por aí. Você precisa discernir a voz de Deus. Aonde é que está a voz de Deus? Essa voz de Deus é capaz de tornar a sua vida melhor. Amém, gente? Vamos colocar de pé? Interessante, Tiago diz: de onde porventura surgem as guerras? Não são dos vossos próprios membros que guerreiam entre si? Então, eu digo para vocês, quase que 100% dos nossos problemas são gerados por nós. Sabia disso? E aí, a maioria de nós colocamos culpa no diabo. E a maioria das vezes o diabo não tem nada a ver com isso. É lógico que ele vai cooperar. Ele vai, tentar tanger você, estimular você a fazer isso ou aquilo. Mas a decisão é sua. Totalmente sua. Certo? Então, se nós entendemos que 90% dos problemas que nós enfrentamos é nós que geramos. Por que nós geramos? Porque nós não conseguimos ouvir de fato, identificar de fato a voz de Deus. Porque o Espírito Santo trabalha conosco todos os dias. E ele tem suas formas e meios para trabalhar. Sabia? Ele tem seus meios. Como Deus trabalha. Domingo pela manhã eu estava conversando aqui com um casal da igreja. Tal, na conversa. Quando é fé, no meio, lá no final da conversa, algo que ele falou, eu sabia que aquilo ali era a voz de Deus para mim. A voz de Deus para mim. Então, Deus usa quem Ele quer. E Deus faz como Ele quer. Agora, o que eu tenho que fazer? Ficar atento. Ficar atento. Uma das coisas que todos nós, independente, se você é obreiro ou não, o que é que você é, não importa. Todos nós precisamos ter um dom chamado discernimento de espíritos. É a habilidade que nós temos, que Deus dá para nós, de discernir o que está acontecendo. O que está acontecendo à nossa volta? O que está acontecendo na minha igreja? O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo dentro da minha casa? O que está acontecendo no meu trabalho? O que está acontecendo na minha cidade, no meu estado, no meu país, no mundo? Sabia? Isso não tem nada a ver com conhecimento, com cultura. Não, tem a ver com discernimento, um dom que Deus dá para nós. Para você aprender a fazer leitura das coisas que estão acontecendo. Crianças, por que criança está acontecendo isso com ela? Mas isso é coisa da idade. Será que é? Me fala, será que é? Tantas doenças, é uma atrás da outra. Será que isso é um problema apenas biológico? Será que você consegue perceber se é ou não? Acidentes, um atrás do outro. Crianças com rebeldia. Crianças introvertidas.
Enfim, uma série de coisas que vai acontecendo no nosso meio, próximo de nós, dentro da nossa casa, com pessoas próximas. Nós precisamos desse discernimento. Discernimento. E como é que eu alcanço isso? Aprendendo a ouvir a voz de Deus. Aprendendo a ouvir a voz de Deus. Você passa a ser sensível à voz do Espírito Santo. Certo? Senão você passa a viver como qualquer um. Você vai agir como qualquer um. Não faz diferença entre você e qualquer pessoa do mundo. A diferença é que você vem na igreja. A diferença é que você frequenta uma igreja. Mas frequentar uma igreja, irmãos, barata frequenta, pernilongo frequenta, né? Eu peguei estava orando de manhã aqui, uma daquelas bem invernizadinhas, passou, dando voo rasante. Peguei ela pela barbinha, joguei fora. É frequentadora de igreja. Mas não converte não. Não converte. A ideia não é só isso. A ideia é você entender como é que o mundo espiritual se move. Como é que o mundo espiritual se move? Qual é a causa de tantos problemas nessa área? Certo? Eu conheço uma família que o povo vive doente. É o tempo todo, de mamana caducana. Os filhos, pai, mãe, avó, os tios, é tudo doente, 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 doente. Ah, pastor, nós fomos aqui porque nós estamos doentes. Será que é razão? Será que você não consegue enxergar que tem alguma coisa por trás disso? É por isso que essa intimidade com Deus, você ser discípulo do Senhor, vai te ensinar como você vai proceder. Então você não vai se tornar presa fácil. Seus filhos não vão se tornar presa fácil. Você não vai viver escravo do trabalho, de quem quer que seja. Suas finanças vai dar uma melhorada, mas você precisa disso. Isso é importante para nós. Eu falo para vocês, irmãos, que os grandes problemas que eu passei na minha vida, porque eu não dei conta, eu não tinha esse entendimento de fazer leitura das coisas que estavam acontecendo perto de mim. Você tem que aprender a fazer leitura e não achar que tudo é normal. Não, tem coisa que é normal. Você não tem que espiritualizar tudo, irmãos. Senhor, eu vou comprar um carro, que cor? Ué, a cor que você gosta. Qual a cor que você gosta? Qual a marca que você gosta? Peugeot é treva. Qual a marca que você gosta? Pronto, acabou. Isso não é... Isso tudo é crescimento, é maturidade em Deus. Você dá conta de pagar? Então compra. Não dá conta? Não compra. Ah, eu sonhei. Não, esquece, irmão. Tem coisa aqui, né? A gente vai amadurecendo em Deus, para você sofrer menos, para você não sobreviver apenas, mas viver intensamente em Deus. Tem jeito? Lógico que tem. Tem jeito sim. Tem jeito. Pedro não roncou na prisão? Por que ele roncou na prisão? Sabendo que ia morrer no outro dia. Porque para ele não fazia diferença mais. Se morrer, estou com ele. Se viver, estou com ele. Então, agora, você está desesperado por quê? Quem está desesperado é porque não sabe, de fato, em quem crê. Quando você crê de fato em nele, ele te dá paz.
Aleluia. Leve isso para sua casa. Sabe, leve isso para sua casa. Eu estou falando isso para você porque quando eu chego em casa, quando eu converso com os meus filhos, converso com os meus netos, fico olhando para os meninos, e eu fico buscando em Deus o que fazer. O que está acontecendo com cada um deles? O que está acontecendo? Como eu oro? Como é que eu abordo cada um? Certo? Como é que eu trato cada um? Certo? Tudo isso aí é discernimento que Deus dá para nós, porque nós somos dele. Você acha que Jesus parou naquele poço lá de Samaria à toa? Não foi à toa. Há um porquê. Amém? Curva a sua cabeça. Ó Senhor, nós queremos aprender mais contigo, Espírito Santo. A tua igreja está aqui nesta noite porque nós precisamos de aprender mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais, muito mais de ti, Senhor. Nós queremos aprender a ouvir a tua voz. Nós queremos aprender a obedecer o Senhor. Nós queremos aprender a discernir as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O que está acontecendo, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não nos deixe, Senhor, viver como nécios, como alguém que não tem entendimento, como alguém que está completamente atrapalhado, perturbado. Não, Senhor, nos ensina a viver como alguém que tem entendimento do mundo espiritual, das coisas que estão acontecendo. Deus, nos ajuda, Pai, no nome de Jesus. Aleluia.